Glória a Deus. Glórias a Ti, Espírito Santo de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Salmo 51, versículo 1 ao 12. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a Tua benignidade, apague as minhas transgressões. Aleluia. Segundo a multidão das Tuas misericórdias. Aleluia. Glórias a Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifique-me do meu pecado. Aleluia. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal diante de teus olhos, para que sejas reconhecido como justo em tua palavra e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Aleluia. Eis que ame a verdade no íntimo e no oculto me tem feitos compreender a sabedoria. Purifique-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aleluia. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Aleluia. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apague todas as minhas maldades. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove um espírito reto dentro de mim. Glórias a Deus. Não me lance diante de ti, não retire de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Torne a dar-me a alegria da tua salvação e um espírito voluntário me sustente. Glórias a Deus. Até aqui. Aleluia. Eu quero, meu irmão, falar nesta noite sobre o arrependimento para a nossa vida. Aleluia. O arrependimento para a nossa vida. Glórias a Deus. E não tem como, meu irmão, minha irmã, nós falar de Deus. Não tem como nós falar de salvação. Aleluia. Não tem como nós falar de relacionamento entre nós e Deus, sem que nós não estejamos com arrependimento existindo no nosso coração e no nosso ser. Aleluia. A oração, meu irmão, de Davi, ela chama muito a nossa atenção no Salmo 51. Ela retrata o seu estado de espírito. Glórias a Deus. Aleluia. Ela retrata a sua dependência de Deus. Aleluia. E ela retrata também o seu caráter diante da presença do Senhor. Davi, ele nos ensina um princípio de arrependimento. Aleluia. Um princípio de reconhecer a necessidade de perdão. Aleluia. E de reconciliação com o nosso Deus Todo-Poderoso. Davi, ele escreve esse salmo. Aleluia. Depois do seu pecado. Mas em algumas partes deste salmo, ele chama muito a nossa atenção, que ele fala ao nosso coração. Aleluia, glórias a Deus. Porque muitas das vezes, meu irmão, eu e você, nós podemos até dimensionar o tamanho do pecado de Davi, o escândalo deste pecado. Aleluia. Mas nós não conseguimos olhar para nós mesmos e conseguir ver nosso estado de miséria espiritual. Glórias a Deus. Porque que Davi, meu irmão, foi um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Ele tendo feito, Davi, o que ele fez. Aleluia. Ele tendo matado como ele matou. Ele tendo adulterado como ele adulterou. Porque que um homem desse, aleluia, é considerado, meu irmão, nas escrituras de Deus, o segundo coração de Deus. Aleluia. Se Davi, meu
meu irmão, tivesse hoje na sociedade, nessa geração que nós fazemos parte hoje, talvez nós colocaríamos Davi, aleluia, no centro das atenções e diria: mate ele, esse homem não merece a vida. Aleluia, glórias a Deus. Condena este homem à morte. Mas eu quero te dizer, meu irmão, uma coisa que nós temos que entender dentro desse salmo: que nós não somos diferentes de Davi, que procede o pecado. Aleluia. Que nós, meu irmão, não somos diferentes de Davi, que procede a sua vida de miséria espiritual naquela ocasião. Mas há uma diferença, meu irmão, muito grande, aleluia, entre a nossa vida e a vida de Davi. Aleluia. É que Davi, meu irmão, buscava o centro. E nós usamos muitas vezes desculpa. É que Davi, ele enxergava o problema na vida dele. E nós enxergamos o problema na vida do outro. Aleluia. É que Davi olhava para si. E nós muitas das vezes olhamos para a vida do outro. E é isso que encantava o nosso Deus Todo-Poderoso. A capacidade que Davi tinha de dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Aleluia. A Bíblia vai nos falar que aquele que cobre os seus pecados jamais prosperará diante da presença do Senhor. Mas aqueles que confessam o pecado e deixam, abandonam o pecado, alcançarão a misericórdia e a graça do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. De tal forma, meu irmão, que eu diria que o problema do homem não é o pecado, é quando o pecado está no homem e ele se casa com o pecado e se esquece de se arrepender dos seus maus caminhos. Aleluia, glórias a Deus. Porque Davi, aleluia, ele comete, meu irmão, o pecado que todos nós sabemos, aleluia, que se envolveu com a mulher de Uria, aleluia. Em um belo tempo, meu irmão, minha irmã, Davi fica ali no seu palácio, aleluia, e visualiza ali uma mulher tomando banho, glórias a Deus. E a Bíblia ela vai dizer que o coração de Davi, ele deseja aquela mulher, aleluia, glórias a Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, Davi, ele não se lembrava agora do nosso Deus Todo-Poderoso. Davi, ele não se lembrava de tudo que Deus fez sobre a vida dele. Aleluia. De onde Deus tirou ele, de onde Deus pôs ele. Aleluia. Glórias a Deus. Davi agora estava ali tomado pelo sentimento de pecado, de engano. Glórias a Deus. E ele procura saber quem é aquela mulher e ele manda trazer aquela mulher. E ele se envolve com aquela mulher. E a Bíblia ela vai dizer que o abismo ele chama outro abismo. Glórias a Deus. E passado esses tempos, aleluia, a mulher ela manda dizer a Davi: eu estou grávida. Aleluia. O problema, meu irmão, agora era se amplia na vida de Davi, sabendo que o maior problema não era esse. Não o problema, meu irmão, que Davi enfrentava para não ter mais a presença de Deus ali. É de não ter mais a comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque o pecado, meu irmão, ele gera divisão entre nós e Deus. Glórias a Deus. Ele nos torna insensível. Ele nos afasta a presença de Deus. E ele nos distancia da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E Davi ele já estava distante da presença de Deus e ele não sabia. E existe, meu irmão, que muitas pessoas que por conta do pecado, aleluia, pecados muitas das vezes sutis, que estão distanciados eles da presença do Senhor, mas eles não estão sabendo que estão fora da presença de Deus. Existem muitos, meu irmão e irmã, que esteja adorando, mas que esteja pregando, esteja participando de um corpo, mas estão distante da presença do Senhor e não sabem. Glórias a Deus. Porque o pecado, meu irmão, tem essa característica de cauterizar o nosso coração, de tornar o ser humano insensível e distante da presença do Senhor. É por isso, meu irmão, que o pecado ele é tão imperceptível sobre a nossa vida. Ele é tão invisível sobre a nossa vida.
que muitas das vezes nós não enxergamos. E Davi, ele sabia que a tragédia já tinha anunciado ali. Aleluia. Ele começa ali a piorar a situação, porque todo aquele que se distancia de Deus, ele tem um declínio espiritual. Glórias a Deus. Ele começa a abraçar as coisas que Deus mandou se afastar. Aleluia, da presença do Senhor. E Davi agora ali ele pensa: o que eu posso fazer para esconder o meu pecado? Então Davi, meu irmão, toma algum passo sobre a vida dele. O primeiro, Davi tira Urias, que é o esposo de Betseba, da guerra, e diz: Urias, aleluia, eu quero que você tenha férias, glórias a Deus, fique na sua casa. Mas Urias, meu irmão, ele era um homem fiel e dizia: eu não posso ficar em casa enquanto os meus companheiros estão na batalha. Glórias a Deus. E o primeiro plano, meu irmão, de Davi, ele falha, fracassa ali naquele momento. E Davi agora, ele lança outro plano. Ele chama Urias para um banquete. Glórias a Deus. E ali ele começa a bajular Urias, como se Urias fosse o melhor soldado. E coloca Urias lá em cima, elogia ele, dá um banquete para Urias, glórias a Deus. Ele trata Urias como forma linda e maravilhosa, meu irmão, minha irmã. E ele briga ali Urias, glórias a Deus, com a intenção, meu irmão, de fazer Urias ir para casa. Como que diz, ele não vai saber o que aconteceu, talvez. Ele vai imaginar que Deus deitou com a mulher dele e teve esse filho. Porém, meu irmão, o segundo plano de Davi fracassa. A segunda ação de Davi, ela vai fracassar. Então, Davi entra cada vez mais numa situação mais complicada ainda. Aleluia. E Davi, ele decide, glórias a Deus, matar Urias. Aleluia. Então, meu irmão, Davi, ele convoca, aleluia, o general ali, o seu chefe de soldado, glórias a Deus, e diz: olha, coloca Urias na frente de batalha. Aleluia. Glórias a Deus. E ele convoca ali aquele soldado e pede para colocar Urias na frente de batalha. E isso acontece, meu irmão. Aleluia, glórias a Deus. E quando o próprio Urias é que leva a casta, aleluia, para que colocasse ele na frente de batalha. Porque quem diz que morre na guerra, meu irmão, não há, aleluia, crime, glórias a Deus. Assim ele se faz com a vida de Urias. Ele coloca-se na frente de batalha. E a notícia, meu irmão, vem a Davi: muitos homens morreram. Glórias a Deus. Diga a Davi que muitos homens morreram. Mas se o rei Sirá, aleluia, Urias morreu também. Glórias a Deus. E ali morreu, meu irmão, Urias. Então, meu irmão, Davi, para encobestar o seu pecado, ele manda trazer a mulher de Urias para a sua casa. E ali está tudo resolvido. Não há nenhum problema mais, aparentemente. E está tudo bem, aleluia. E ele resolveu o crime, resolveu o pecado. Ninguém sabe que eu me deitei com a mulher de Urias. Ninguém sabe que foi eu que mandei matar Urias. Glórias a Deus. Agora não tem como o povo me acusar que esta mulher foi pega de forma ilegal. Ele pensou assim: está tudo bem. Glórias a Deus. E Davi achava que estava tudo bem, meu irmão, com ele. E Davi, ele achava, aleluia, que embora ninguém tivesse visto ali o seu pecado, agora ele poderia continuar a sua vida, a sua trajetória, porque aquele problema já tinha sido solucionado, resolvido. Mas uma coisa Davi esqueceu, que agora o povo não soubesse, mas o Deus Todo-Poderoso, ele sabia. Deus, ele sabia de tudo que se passava no coração de Davi. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Deus, ele vê
todas as coisas que acontecem na nossa vida. E Deus, a Bíblia fala que Ele sonda o nosso coração e a nossa mente. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer que todas as coisas estão nuas e patente aos olhos do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Que cada pensamento nosso, cada palavra que sai da nossa boca, aleluia, no recanto do nosso quarto, no nosso particular, quando ninguém está ali vendo nós, os olhos do Senhor estão sobre nós. Aleluia. Os ouvidos do Senhor estão publicando cada palavra que procede da nossa boca. Aleluia. Glórias a Deus. E Davi, ele se esqueceu disso. Aleluia. Então Deus, ele pesou a mão sobre Davi. Aleluia. E Davi agora, ele não era mais, meu irmão, o mesmo homem. O seu coração não tinha mais alegria. Aleluia. A sua alma estava em perturbação. Glórias a Deus. E não havia mais alegria na casa de Davi, senão apenas tristeza e dor na sua alma. Glórias a Deus. Porque a mão de Deus, ele pesava sobre Davi. Glórias a Deus. Porque a presença de Deus já não estava mais sobre Davi. Porque, meu irmão, a alegria da salvação não estava mais na vida de Davi. E por estas razões, meu irmão, aleluia, Davi não era mais o mesmo. Porque nada somos sem a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas Deus, ele é rico em misericórdia. Ele manda um profeta na casa de Davi. O profeta Natan, aleluia, glórias a Deus. Um homem que chega ali e não aponta direto o pecado de Davi. Mas ele fala com Davi, com uma parábola, dizendo: olha, Davi, aleluia, Deus é um homem muito rico, com muito gado, muito ovelha, muito pobre, tendo apenas uma ovelha. Aleluia. Mas esse homem rico, segundo visita na sua casa, pega a única ovelha, o único animal que aquele homem tinha e mata. Aleluia. Então Davi se enfurece, porque daqui Davi viu aquela palavra e diz: vive o Senhor, que esse homem merece a morte. Então o profeta, meu irmão, com autoridade, ele diz: esse homem é você, Davi. E naquele instante as escamas caem dos olhos de Davi. E Davi, meu irmão, ele se vê diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Davi, ele se vê agora diante do seu pecado. Glórias a Deus. O seu coração agora, ele identifica, glórias a Deus, o veneno do pecado sobre a sua alma. Então ele escreve o Salmo 51. Glórias a Deus. Com tanta propriedade ele diz: tem de misericórdia de mim. Aqui está o homem que era de maneira, meu irmão, pensa em verdadeira, reconhecendo a sua mazela, reconhecendo o seu pecado. Davi não está olhando mais para A, nem para B, nem para C, mas Davi está olhando com os olhos para dentro de si e começa a orar. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Davi, meu irmão, outras falam, ele fala: eu preciso de mudança. Eu preciso de perdão. Eu preciso de salvação. Eu preciso de Deus. Eu preciso de alegria. Então, meu irmão, naquele instante, ele estava ali: eu preciso. E quando eu reconheço, meu irmão, o seu pecado, não existe você, não existe você, aquela, não. É eu. E esta oração que Deus espera de cada um de nós. Porque, glórias a Deus, a festa no céu quando o pecador se arrepende. E é esse, meu irmão, esse arrependimento que Deus espera de cada um de nós. É esse arrependimento, glórias a Deus, aleluia. É o arrependimento de Davi. Porque se, por um lado, meu irmão, por um lado nós somos igual a Davi, que concede o pecado, por outro lado nós somos totalmente diferentes de Davi, porque concede ao arrependimento. Glórias a Deus. E nós somos cegos para enxergar os nossos próprios erros.
E nós temos uma visão muito linda e pura para chegar ao erro na vida do outro. Glórias a Deus. Nós somos aos nossos olhos perfeitos, enquanto os outros aos nossos olhos são imperfeitos. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Ti. E quando nós quisermos encontrar defeito em alguém, meu irmão, basta nós ir, aleluia, no espelho do nosso quarto, e ali haverá um homem ou mulher que precisa olhar para si. Glórias a Deus. É para aquele homem e para aquela mulher que nós devemos olhar. Aquela que está no espelho, aquele que está no espelho. Glórias a Deus. Aleluia. É isso, meu irmão. Esse arrependimento que Deus espera de nós. E Davi diz: tende misericórdia de mim. Davi, ele clama por misericórdia. Aleluia. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Aleluia. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi, ele entende que precisa voltar para a presença de Deus. Davi, ele entende que precisa do perdão de Deus. Davi, ele entende que ele precisa da misericórdia do Senhor. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Aleluia. E purifique-me do meu pecado. Ali, meu irmão, Davi se sentia sujo. Aleluia. Ele diz: me lave e me limpa. Aleluia. É isso, meu irmão, minha irmã, que Deus espera de cada um de nós, que nós reconhecemos o nosso estado de sujeira espiritual. Aleluia. E então nós oramos: Senhor, então me limpa, me lava, tira de mim os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Aleluia. Glórias a Deus. Então, Davi, ele diz no versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões. Aleluia. Davi, ele não está dizendo: eu conheço as transgressões de Samuel, porque eu conheço as transgressões do pastor, da missionária. Não. Aleluia. Porque eu conheço a transgressão de fulano e tal. Não. Eu conheço as minhas transgressões. Aleluia. Glórias a Deus. E o meu pecado está sempre diante de mim. Aleluia. Glórias a Deus. E ele fala aqui contra ti, no 4. Contra ti, somente pequei. Aleluia. E fiz o que era mal aos teus olhos. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é poderoso. Davi, ele entende que o que ele fez foi mal aos olhos do Senhor. Então, seria que a cada pecado que nós cometemos, nós falasse para Deus: Senhor, contra ti somente pequei. Eu falei do irmão tal, eu falei do irmão, e contra ti somente pequei do pecado da maledicência. Perdoa-me, Senhor. É isso que Davi, ele está dizendo: contra ti somente pequei e fiz o que era ruim, o que era mal aos teus olhos. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, nós não temos mais esse discernimento de entender que aquilo que nós estamos fazendo pode ser ruim, pode ser mal aos olhos de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor é mal aos olhos do nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. E é isso que nós temos que entender sobre esta palavra, sobre esse salmo, que é a oração de Davi sobre o arrependimento. Glórias a Deus. Porque muitas das vezes agrada a Deus e é mal aos olhos do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. E para que seja justificado quando falado e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aleluia. Eis que ama a verdade no íntimo. Aleluia. O Deus está dizendo que o Senhor ama a verdade. Davi, ele sabia que não podia mentir para Deus.
Aleluia. Davi sabia que tinha que falar a verdade para o Deus Todo-Poderoso. Então Davi, ele desmonta o seu coração para Deus. Davi, ele rasga o seu coração diante da presença do Senhor. Aleluia. Então ele está dizendo que aqueles que amam a verdade no íntimo. Aleluia. Meu irmão, sabe qual é? Não é mentira que existe, não é mentira falada, meu irmão, é mentira vivida. Não é mentira do lado de fora, é mentira do lado de dentro. Aleluia. Porque quando Deus olha para mim e para você, ele sonda o nosso coração. Ele não olha como nós olhamos, ele olha de dentro para fora. Glória a Deus. E o que importa para Deus, meu irmão, não é mais do lado de fora, é mais do lado de dentro. Aleluia. Glórias a Deus. Porque o lado de fora é um pleno reflexo pequeno da podridão do lado de dentro. Glórias a Deus. Então Davi, ele dizia a Deus: eis que ama a verdade no íntimo. Aleluia. Glórias a Deus. Ele está dizendo: eu preciso ter verdade dentro de mim. Eu preciso ser alguém sincero dentro de mim. E meu culto me faz reconhecer a tua sabedoria. Purifique-me com enxofre e ficarei puro. Aleluia. Lave-me e ficarei mais branco do que a neve. Glórias a Deus. Faz-me ouvir júbilo de alegria. Aqui, meu irmão, estava faltando na vida de Davi a alegria. O que roubou, meu irmão, a alegria no coração de Davi, o pecado, meu irmão. Toda pessoa que casa com o pecado, ele vive uma vida de infelicidade. Glórias a Deus. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde, Senhor, a tua face dos meus pecados e apague as minhas maldades. Aleluia. Aí ele diz, meu irmão, glória a Deus. Algo muito interessante, que ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Ele está dizendo ali: Senhor, me dá um novo coração, que eu seja uma nova pessoa, meu Pai, que o Senhor trabalhe no meu caráter. Aleluia. Que o Senhor trabalhe dentro de mim. Eu não quero mais que o Senhor trabalhe do lado de fora. Eu abro meu coração para que o Senhor venha trabalhar lá de dentro da minha vida. Eu mostro para você, Senhor, a minha alma, rasga a minha alma diante da tua presença. Então o Senhor vem trabalhar dentro, me dando um novo coração, porque o coração que eu tenho é ruim e eu preciso de um novo coração. Aleluia. Glórias a Deus. E algo, meu irmão, interessante que Davi diz também: não me lance fora da tua presença. Aleluia. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Davi, meu irmão, ele sabia da gravidade de Deus, ele fora da presença do Senhor. E a retirada do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Glórias a Deus. E Davi, ele sabia isso. Meu irmão, muitas pessoas, Deus retirou o Espírito Santo de muitos cristãos, muitas pessoas que estão dentro da igreja, muitas pessoas que estão fora da presença de Deus. Por quê? Porque o pecado não, meu irmão, não foi simplesmente porque pecou, é porque não teve a capacidade de chegar diante da presença de Deus e falar: Deus, eu preciso mudar, eu preciso ser um novo homem, eu preciso ser uma nova mulher, eu não aguento mais o pecado da minha vida. Glórias a Deus. Aleluia. Todos nós, meus irmãos, nós pecamos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Aleluia. Mas alguns, meu irmão, houve transformação, outros não. Aleluia. Porque a diferença está naqueles que buscam vida de conserto diante da presença do Senhor. Porque Davi diz: não me lance fora diante da tua presença e não retire de mim o teu Espírito. Aleluia. Um dia, meu irmão, que Deus tirar o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, nós seremos escravos de Satanás. Aleluia. No dia, meu irmão, que Deus tirar o Espírito dele de nós seremos escravos do diabo. Aleluia. Glórias a Deus.
Porque a presença desse Espírito Santo em nós, ele é que nos conduz à vida eterna. Aleluia. Glórias a Deus. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós estamos perdidos, meu irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Mas quanto, meu irmão, ainda não tem esses espíritos? Quantos aí estão vivendo a vida sem a presença do Espírito Santo? Porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Aleluia. Glórias a Deus. E tem pessoas, meu irmão, que tem o Espírito Santo pular, rodar, aleluia. Mas tem a presença do Espírito Santo, são aquele que busca todos os dias, meu irmão, e olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu não aceito o pecado, eu não aceito a pornografia, eu não aceito o pecado de falar mal do meu irmão, eu não aceito o pecado da bebida, do cigarro, do vício, seja lá, meu irmão, o que for. Glórias a Deus. Eu não aceito mais o pecado que está lá morando dentro da minha casa. Glórias a Deus. Eu preciso ser um homem ou uma mulher que tem o Espírito Santo. Glórias a Deus. Que tem o Espírito Santo e não me lance fora da tua presença. Glórias a Deus. Por causa, meu irmão, de muitos não querer abandonar o pecado, então está sendo lançado fora da presença e tirado a presença do Espírito Santo de Deus. E Davi sabia que o homem que se abraça com o pecado, Deus ele lança fora da sua presença. Aleluia, glórias a Deus. E Davi, porque a presença, meu irmão, a presença do Espírito Santo de Deus, ele é tudo sobre as nossas vidas. Glórias a Deus. Sem, meu irmão, sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Aleluia. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que fazer, obedecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. Como a irmã Célia falou aqui, obedecer aos nossos líderes, obedecer ao nosso Pai Todo-Poderoso. Porque quando nós obedecemos, nós estamos firmados no centro da vontade de Deus. Nós estamos fazendo ali a vontade do nosso Pai Todo-Poderoso. Mas quando nós desobedecemos, nós estamos seguindo o quê? As nossas vontades, o nosso querer. Eu posso, eu faço, eu é que mando, eu é que desmando, ninguém manda em mim. Mas eu quero falar, meu irmão, para mim e para você nessa noite. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quem manda na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Não é mais você que manda sobre a tua vida, não é mais eu que mando na minha vida, é o Espírito Santo de Deus. Ele vai me direcionar aonde eu tenho que ir, aonde Ele vai me mandar, aonde, o que eu tenho que fazer. É o Espírito Santo de Deus que vai me direcionar. E quando nós não estamos ouvindo a voz de Deus, quando nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, nós estamos saindo diante da presença do Senhor e fazendo as nossas próprias vontades. E isso nós temos que reconhecer, que nós precisamos, como Davi ele falou, ele reconheceu que ele estava fora da presença do Senhor. E ele precisava voltar para a presença de Deus. Ele precisava reconhecer do que ele tinha feito e voltar para a presença de Deus. E é isso que nós temos que reconhecer sobre as nossas vidas. Aleluia. Porque isso é a salvação, meu irmão. Se a presença de Deus, Davi ele estava ali. Davi ele clamou. E ele voltou para a salvação. Ele voltou para o Espírito Santo de Deus. E quantas pessoas, meu irmão, não tem mais a alegria da salvação? E muitas das vezes, meu irmão, nós estamos próximos a receber a nossa bênção, o nosso milagre. Mas muitas das vezes nós fazemos igual a passagem de Naamã. Aleluia. Que o profeta falou para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele falou, por que no rio Damasco? Porque naquele rio que é mais limpo, é mais... Ele falou,
A pessoa que estava ali com ele falou, não, você tem que ir para onde o rio que o profeta te ordenou. E muitas das vezes, meu irmão, nós queremos fazer isso sobre a nossa vida. Muitas das vezes Deus coloca para que nós vamos nessa direção. Deus está nos posicionando no lugar e nós queremos ir para outro. Aleluia. E ali muitas das vezes nós não recebemos a nossa bênção e a nossa vitória. Por quê? Por causa da nossa desobediência. Porque Deus nos colocou que nós temos que ficar posicionados para nós recebermos a nossa bênção, a nossa vitória. Como aquele paralítico que estava ali 38 anos, naquele tempo de Bethesda, esperando a bênção, esperando a cura. 38 anos, meu irmão, não é 38 dias, não. 38 anos, ele estava ali no mesmo lugar, se posicionado diante da presença do Senhor. E muitas das vezes nós não queremos. Quando nós passamos 2 anos, nós não queremos mais ficar ali. Senhor, eu não vou mais ficar aqui porque já faz tanto tempo que eu estou esperando esta bênção, esta vitória, e não recebi o meu milagre, não recebi a minha bênção. Mas é tudo no tempo do Senhor. O Senhor quer que você fique ali posicionado diante da presença do Senhor. O Senhor quer que você fique posicionado, não só, meu irmão, na posição que Deus colocou naquele lugar. Porque aquele homem que estava ali esperando a sua cura há 38 anos, ele ficou ali esperando até que Jesus foi ao encontro dele naquele lugar. Porque Jesus, ele sonda o nosso coração. Ele conhece a nossa mente. E eu quero falar para mim e para você nesta noite. Fica aonde Jesus te colocou. Porque é ali que Deus vai te dar a bênção. É ali que Deus vai te dar o que você precisa. Só fique na posição, aleluia, na posição do Senhor. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Mas olhe somente para o nosso Deus Todo-Poderoso. Só olhe para Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que quando nós olhamos somente para o alvo, que é Jesus, nós recebemos a nossa bênção e a nossa vitória. Mas para isso nós precisamos estar posicionados na posição que Deus nos coloca. Aleluia. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, para que nós possamos estar refletindo sobre esse salmo de Davi. O Salmo 51, que é o salmo por perdão e por nossa purificação. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas muitas das vezes nós temos que olhar para nós mesmos. Não apontar o pecado do irmão, não apontar o pecado de ciclano, mas olhar para nós. Para saber se nós não temos, aleluia, o pecado que nós precisamos ter esse arrependimento de Davi. Nós precisamos reconhecer, como Davi reconheceu, que ele precisava do nosso Deus. Porque isso é que é o nosso arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Porque o quanto nós somos pecadores, quanto nós somos miseráveis diante da presença do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Essa é a palavra que o nosso Deus colocou no nosso coração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Vamos entregar este culto nas mãos do Senhor. Vamos entregar tudo nas mãos do Senhor, né? Para que o nosso Deus venha abençoar a vida de cada um de nós. Papai amado, papai querido, está aqui, Senhor, teu culto, quarta profética, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, para que nós possamos, papai, ser igual a Davi, Senhor. Que nós possamos olhar para nós mesmos, meu Pai, e reconhecer nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, meu Pai. Porque nós somos falhos, Jesus, porque nós somos pecadores. Nós precisamos totalmente de Ti, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa vida. Sem Ti, meu Pai, nós não somos nada. Sem Ti, nós não somos ninguém, meu Pai. Nós queremos Te agradecer, meu Pai. Eu te peço, Jesus, que o Senhor venha receber cada palavra, cada louvor, cada súplica, Senhor, que saiu aqui deste lugar, que o Senhor venha receber nesta noite. Abençoe, papai, a tua igreja, Senhor. Abençoe a vida do pastor. Abençoe cada membro, Senhor, que faz parte deste ministério. Aqueles que não puderam, Senhor, estar aqui, que o Senhor vai te encontrar a cada vida, a cada coração nesta noite.
E que o Senhor venha nos levar, papai, para a nossa casa, debaixo da tua proteção, debaixo das tuas mãos poderosas, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tudo. E que o Senhor venha nos cobrir, papai, nesta noite, com teu sangue, papai. Para que nem mal, Senhor, venha conseguir nos atingir. Que nem mal, Senhor, venha conseguir nos atacar nesta noite. Que o Senhor venha cobrir com tuas mãos poderosas. Guarde, papai, cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre, meu Pai. Abençoe cada vida que aqui está e leve para a sua casa, debaixo da tua proteção, debaixo da tua santa e poderosa mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. Glória a Deus.